Bom dia a todos e a todas. Primeiramente eu vou mostrar o nosso projeto realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Este é o sinal. O projeto ele é um projeto de pesquisa com várias frentes. Eu vou apresentar algumas dessas frentes que o projeto vem trabalhando, que vem sendo o foco do nosso projeto lá na URGS. O nosso foco ele é especialmente voltado para a tradução de obras cinematográficas para Libras, que temos visto um trabalho de tradução que era mais focado em outras línguas, e antigamente a acessibilidade para os surdos elas eram vistas apenas na questão da legenda, enquanto que hoje outros elementos visuais começam a agregar, como a língua de sinais no vídeo. Então, como que a gente vai pensar a inserção da língua de sinais nessas obras cinematográficas? Eu participo neste grupo de pesquisa, o nome é Com Acesso, o grupo de pesquisa, e na realidade ele trabalha com acesso tanto na audiodescrição como questões táteis, e agora também com a língua de sinais, e trazendo aspectos da arte em língua de sinais. Em suma, vocês já conhecem os diversos aparatos legais que fazem que deram esse alavancar para que os filmes e a área audiovisual tenha ganhado essa visibilidade atualmente. E a tradução audiovisual ela tem realmente tem crescendo, né, no Brasil, e isso nos traz reflexões sobre como que trabalharemos essas questões audiovisuais de tradução. Então, isso vem trazendo demandas de discussão sobre a interpretação audiovisual, a tradução audiovisual. Então, esses são os grupos de pesquisa da URGS. Há algumas outras pessoas que são alunos do curso de bacharelado, que serão tradutores e intérpretes, e muitos desses alunos estão participando aqui do nosso evento. Por favor, vocês poderiam levantar a mão, os que estão presentes no nosso grupo de pesquisa, os alunos do curso de bacharelado da URGS. Estão juntamente conosco, e a gente vai apresentar depois um pouquinho de como eles têm participado do projeto de pesquisa. Então, essa pesquisa Tradcine, que faz a tradução de filmes, como que é feita a tradução dessas produções cinematográficas, trabalhando a tradução e a área do cinema, para poder chegar a essas discussões. E aí surgem algumas perguntas, como que, por exemplo, como que vamos inserir seria por meio da janela? É uma janela que fica fora do quadro do filme ou não? A maioria dos filmes tem outros elementos multimodais. E essa presença de multimodalidades deve ser pensada também no momento da tradução de língua de sinais? Sim. Como que esses aspectos, esses elementos, como sombra, som, podem ser incorporados na língua de sinais. Não são apenas os aspectos verbais que são trabalhados, mas também outros elementos visuais, sonoros, que devem ser passados para a língua de sinais também no momento da tradução. Então, a legenda, a audiodescrição, a legenda oculta, né, o closed caption. É necessário também pensar sobre a inserção do vídeo em língua de sinais. A legenda, ela tem um esforço cognitivo para a pessoa que tem que ver a tela, o todo da tela, as cores, as imagens, as músicas, e mais o esforço de leitura da legenda. Então, isso pede um esforço cognitivo muito grande das pessoas. Agora, pensem no esforço cognitivo se houver a inserção da língua de sinais, que também é um esforço visual que vai competir com a tela e mais a língua de sinais. Então, isso atrapalha ou ele faz parte do... Então, de que maneira a gente pode fazer com que a língua seja o mais parte possível do vídeo?
O projeto ele tem essas vertentes que eu havia mencionado. A primeira é a gente fazer um levantamento do que temos de filmes traduzidos para a língua de sinais. Em outras regiões do Brasil vem se ampliando a tradução, então a gente quer fazer esse levantamento e já iniciamos isso no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina, então são 2 estados que já iniciamos esse levantamento. Queremos conhecer o que tem sido produzido e depois, com esse material, fazer uma análise dessas traduções, verificar como essas traduções são realizadas e, por fim, a última é realizar um teste de recepção. Como que o surdo se sente analisando aquele vídeo? É confortável ou não? Então a gente também quer fazer esse teste de recepção do surdo em relação às obras traduzidas para a língua de sinais, com língua de sinais. Então os nossos objetivos são esses. E a gente vai mostrar o que nós já fizemos. Sobre os vídeos que já foram traduzidos, onde que eles estão sendo disponibilizados? Eu vou apresentar 2 obras, que são 2 empresas que vêm realizando. Uma é a Filmes que Voam, uma empresa daqui de Florianópolis, que ela faz tradução de obras cinematográficas para Libras e depois disponibiliza no YouTube deles, no canal do YouTube da própria empresa. Alguns festivais também eles já participaram e disponibilizam em festivais. E outra empresa é a Som da Luz, uma empresa do Rio Grande do Sul, que também sempre apresenta em festivais, apresenta os filmes traduzidos com língua de sinais. Uma empresa do Rio Grande do Sul. E as duas têm essa vertente de trabalho com tradução de obras cinematográficas com Libras. Sobre as propostas de tradução, elas são um pouco distintas que essas empresas trabalham. Por exemplo, a empresa do Filmes que Voam, ela escolhe não apenas um tradutor, mas um ou mais, 2 ou mais tradutores, às vezes até 10, dependendo do filme onde haviam 10 personagens. Então, um tradutor, ele corresponde a um personagem, enquanto que o outro é outro personagem. E às vezes nós gostaríamos de pegar a mesma característica do personagem, se ele for negro, um tradutor negro, e também os atores eles fazem essas características presentes de referência espacial. Às vezes quando a gente não encontra o tradutor, porque a gente sabe que é difícil, o número de tradutores são poucos, a gente, quando utiliza um tradutor, a empresa Filmes que Voam, ela muda o personagem por mudar a cor do tradutor, a cor da camisa do tradutor. A Som da Luz, ela faz um trabalho mais tradicional, onde um tradutor faz a tradução de todo o filme. Então, são empresas distintas com propostas e frentes distintas também, com características específicas também. Então, a gente começa a refletir o que esses tipos de propostas podem levantar para nós de discussão. Por exemplo, isso é por conta orçamentária, que vários tradutores pode tornar a tradução do filme mais onerosa, escolheu por conta do tempo também, que às vezes um tradutor ele vai dar conta de todo o tempo de tradução, então a gente entra em outras questões de mercado de trabalho também. Já realizei uma pesquisa juntamente com Alves. Nós dois encontramos algumas padronizações que nós podemos mostrar da tradução de filme. Tanto eu quanto Alves realizamos esse levantamento e percebemos que a relação do ator com o tradutor apresenta características que influenciam a tradução. Essas relações elas podem ser discursivas, a partir da fala do personagem. Então a pessoa fala determinada questão que o tradutor tem que passar para a língua de sinais, então são questões discursivas.
A estratégia adotada aqui, ela a equipe da URGS que fez a tradução, a Giovana, que está aqui presente, aluna do curso de bacharelado, juntamente com o professor Nelson, que é surdo, nós fizemos a tradução. O Nelson ocupou um personagem que era homem e a Giovana o personagem de uma mulher. E quando a mulher falava, a Giovana fazia para a língua de sinais, e quando o homem falava, o Nelson fazia a tradução para a língua de sinais. E essa forma de tradução não permanecia fixa no mesmo lugar. O tradutor ele poderia se deslocar em outros espaços na tela do filme, ocupando também, vendo o espaço que o personagem que falava também ocupava. Então, encontramos alguns métodos na forma de tradução, de que o personagem mulher era feito por uma mulher e o homem, por um tradutor homem. Quando era uma mesma pessoa, a gente vê a mudança da cor da camisa para diferenciar os personagens. E também há formas de adequação discursiva do intérprete. Por exemplo, durante a gravação, a pessoa ela tem que olhar somente para a câmera. Isso vai variar. É melhor que naturalmente a pessoa olhe para a câmera, mas às vezes a pessoa, quando está sinalizando, ela olha para um outro canto, na diagonal, porque o personagem do filme naturalmente não está olhando para a câmera, ele está olhando para o seu interlocutor ou para algum outro espaço durante o filme. E o intérprete não vai ficar olhando para a câmera também. Ele pode olhar para o lado, simulando uma conversa em língua de sinais. E quando há essa mudança de personagem também, o outro que está gravando, ele vai gravar olhando para fazer essa conexão entre a fala de um ou de outro personagem. E também a incorporação da forma da mulher. Por exemplo, a mulher que estava mexendo no cabelo, a tradutora pode estar mexendo no cabelo nesse momento também. Esses gestos que são utilizados do filme são incorporados também na tradução para a língua de sinais. Já vimos alguns filmes que determinados objetos no filme são incorporados na tradução em língua de sinais. Por exemplo, o ator, ele tinha um óculos de sol, e daí você coloca o óculos de sol e sinaliza nesse momento, para mostrar que ele não está vendo nada. O tradutor, ele pode não utilizar objeto nenhum, naturalmente, ou fazer só o sinal de que está colocando o objeto, ou dizer que não está vendo nada. Mas ele pode pegar o óculos também para estar fazendo essa tradução. O ator, ele pega e coloca o óculos, e o tradutor também pega, faz o sinal de que está colocando o óculos para poder fazer essa relação direta com o personagem. Não quer dizer que isso seja padrão, mas a gente encontrou isso em algumas traduções. Alguns filmes também, a gente vai fazer a tradução só soletrando os nomes dos personagens, por questão de tempo às vezes não dá. Então, digamos que há um personagem que se chama Maria, então nós tínhamos que pensar na criação de um sinal para ela, para no momento da sinalização fazer uma sinalização fluida, sem a soletração do nome, para que ele possa ver e já entender na hora, o surdo, que a gente está falando dela, não soletrar Maria fazendo a soletração, mas criar um sinal vinculado à característica do personagem. Próximo. E atualmente no Brasil nós temos duas regras normativas, a NBR da ABNT, e também nós temos uma proposta do guia do Ministério da Cultura, o guia de produção audiovisual acessível. Ele menciona regras, e formatos para fazer a inserção da língua de sinais
de 70% a tela comum e 30% a inserção da Libras. Então, atualmente nós temos no Brasil essas duas normativas. Nós temos encontrado atualmente diversos formatos de janela de intérprete de Libras e nós fizemos uma análise a partir dessas duas empresas que eu havia mencionado anteriormente. E encontramos nelas diferentes formas de janela de Libras, 6 formas de janela de Libras. Uma que elas são incluídas diretamente no vídeo, outras que elas são em formato de janela, sem o recorte do personagem. Às vezes a tela é dividida com o intérprete ao lado em uma outra divisão da tela. Outra ele fica ao lado. E aí nós queríamos saber para os surdos qual que era a melhor. Então essa pesquisa ela tinha esse objetivo também de fazer esse levantamento. Então essas 6 formas de janelas que nós encontramos, a gente vai apresentar aqui vocês podem ver um exemplo de onde ocorre a multimodalidade. Isso influencia diretamente o trabalho de tradução para Libras. O ator pegou um determinado material da mesa e o personagem, mas estava muito escuro, não era possível ver que o personagem estava pegando esse material. Mas o ouvinte sabia que ele pegou o material porque fazia um barulho, que ele tinha pego aquele material. Então, o ouvinte ele poderia concluir que alguém pegou o material. E como que a gente ia passar isso para a língua de sinais? Então, a tradução ela tem que marcar também, às vezes, elementos sonoros do filme. E para poder... Então, esse barulho do copo, quando foi colocado à mesa, ele foi marcado também na tradução. Então, essas sobreposições de diferentes modalidades, a multimodalidade tem que ser presente também na tradução da língua de sinais. Eu, juntamente com Cardoso, realizamos e Nogueira, que participam do... Cardoso, Nogueira e Sardo, que participam do grupo. Nós fizemos um teste de recepção pelos surdos e quem fazia a tradução era a Ângela Russo, que fez a tradução de diferentes formas de janela de interpretação para tradução para Libras. Essa aqui é a inclusão do personagem recortado. Esse é o intérprete que ele fica numa outra tela dividida. Com ou sem sobreposição de imagem. Nesse caso agora é sem sobreposição de imagem. Então nós tivemos 3 grupos de 5 e 6 pessoas e na Sociedade de Surdos do Rio Grande do Sul. E perguntamos para eles se eles gostariam de ver o vídeo na íntegra e depois dizer qual que eles preferiram desses com ou sem sobreposição e os diferentes tipos de janela. E também a compreensão textual da língua de sinais que eles teriam. Em suma, os surdos apresentaram os seguintes resultados. Os primeiros grupos preferiam o intérprete na imagem, com sobreposição do intérprete na tela do vídeo. E não só isso, mas que poderia-se também fazer o recorte do fundo para que o intérprete pudesse continuar vendo o fundo sem a janela. E eles preferiam ter o intérprete numa metade da tela e a imagem na outra metade. Então havia um consenso entre eles sobre isso. Então esses 2 grupos que nós fizemos o teste de recepção,
não gostaram da proposta do guia de produção audiovisual do Ministério da Cultura, porque disseram que tinha que fazer um esforço muito grande na janela de Libras e perdiam informações presentes no vídeo, e ficava mais difícil de acompanhar o intérprete na janela e ver ao mesmo tempo o vídeo e também a legenda. Então, a janela deslocada tinha muita troca de olhar entre a tela e perdia-se muitas questões do filme. Então, há questões ainda que podem melhorar para próximos filmes e mudar. Então, essas três propostas basicamente que ocorriam. As pesquisas elas vêm mostrando para nós, levantando reflexões sobre a produção audiovisual com a inserção da língua de sinais. Os diversos documentos, documentários, entrevistas, a produção audiovisual de forma geral, ela não é necessariamente deve ser realizada apenas com a janela de Libras, ou ele pode ser realizado a partir de outras estratégias que contemplem as especificidades daquele vídeo, daquele determinado filme. Então, são reflexões que são levantadas. O nosso projeto, ele também tem o objetivo de levantar a área que pesquisa, de enaltecer essa área. As empresas que já vêm realizando esse tipo de trabalho vêm colocando e divulgando muitos trabalhos que às vezes os surdos não veem. Então é necessário difundir mais o trabalho que já vem sendo realizado. Muitas traduções são deixadas na gaveta. Então é necessário levar para a comunidade surda esses materiais para poder também fazer esse tipo de análise. E também analisar sobre como essas traduções ocorrem. E todo um projeto de tradução que não é só a tradução em si, mas o que antecede esse processo. E como isso é um fator de difusão de conhecimento para a comunidade surda, para que a tradução seja o mais adequada possível. Muito obrigado.